olha só. Isso tudo pedi licença para falar, tá? O Cássio trouxe dados importantes, tá? É uma coisa que nós, como sociedades, temos que ficar atentos. Eu tenho histórias para vocês. Histórias, tá? Vamos começar pelo básico, tá? Para fazer filho precisa de duas pessoas. Para criar filho precisa de 2 pessoas também, tá? Não é uma questão de... Nessa questão de criar, não é uma questão de gênero, é uma questão de quantidade de tarefas. Quando você tem um pai e a mãe dividindo as tarefas, né, nenhum deles fica sobrecarregado. Uma relação sadia, óbvio. Pelo contrário, quando você tem a ausência de um pai ou de uma mãe, tá? Não importa qual seja, as tarefas para o outro pai ficam sobrecarregados. A chance desse pai não conseguir ser um pai tão bom, pai ou mãe, tá? Vocês entendem o que eu tô falando, gênero neutro. Né? A chance desse pai que sobrou fazer um trabalho tão bom quanto ele faria se tivesse outra pessoa ajudando é menor. Não quer dizer que o pai que seja impossível. Só tô dizendo que essa pessoa vai se cansar. Eu tenho amigos que foram criados só pelo pai, amigos que foram criados só pela mãe. São pessoas boas, porque o pai se matou. Infelizmente, se matou no sentido de se matou de esforço, tá? Infelizmente, isso foi necessário. Mas a gente agradece o esforço dessas pessoas. Gostaríamos que elas não tivessem precisado fazer isso. Trazendo isso um pouco mais genérico, o problema de paternidade, de maternidade, eu acho menos um problema individual e mais um problema social. Porque nós vivemos em uma sociedade, não é no Brasil, tá? Isso é no mundo. Nós vivemos em uma sociedade que incentiva a criação desse tipo de família, tá? Vamos pegar esse exemplo que foi lançado, tá? O pai pega, faz o filho com a mulher e vai embora, tá? O Cássio falou muito bem que isso aí é um problema de gênero, e é sim, porque em 100% das relações, quando alguém engravida, é sempre a mulher que engravida. Você pararam para pensar nisso? Quem tem a chance, não digo direito, mas quem tem a chance de um dia desliga o celular, bloqueia a pessoa, nunca mais aparece, é sempre o homem. A mulher, quando engravida, não pode simplesmente fugir e deixar o filho com o homem. Não acontece isso, né? É por isso que nós temos essas diferenças, tá? Agora, o que acontece? Nós temos essa estatística, assim, não é uma estatística que veio daqui, é uma estatística... Obrigado, Carol. Eu agradeço, tá? Nós temos um negócio que é o seguinte, assim... não é necessário. Nós estamos numa sociedade que não reforça a necessidade. Eu não estou dizendo de casamento, não estou falando de casamento, tá? A necessidade dos 2 pais estarem presentes. O que acontece? Quando a criança tem uma mãe que está sempre presente, porque obviamente a mãe que está criando, e um pai ausente, a criança precisa suprir esse vazio, precisa colocar alguém lá. E o que acontece? Não estou dizendo que seja a regra, mas é uma coisa que acontece bastante. A mãe continua a vida romântica dela. Né? A mãe continua fazendo isso, continua conhecendo pessoas novas. Esses namoros, muitas vezes, não dão certo. Tá? Você sabe, né? O namoro que dá certo, ele dura bastante, mas assim, enquanto você está dando um namoro dando certo, você não tem outros. Tá? Então, assim, a maior parte dos relacionamentos não dá certo, infelizmente. Mas, assim, a criança vê essa circulação de pessoas e acaba colocando essa pessoa que entrou na vida dela com essa pessoa na condição, psicologicamente falando, né? Acaba considerando o pai. Só que o que acontece? Relacionamentos terminam. A mulher termina com esse cara, entra outro. Termina com o outro, entra outro. E a criança trocando. Esse é meu pai de agora, esse é meu pai de agora, esse é meu pai de agora. Tá? Essa criança, quando ela crescer, ela vai continuar pensando assim. Eu vou ser o pai de alguém agora e depois vou trocar e vou ser pai de outra pessoa. E eu não preciso ficar. Quando eu tiver meus filhos, vai ter outros pais para cuidar deles, da mesma forma que vários pais cuidaram de mim. Isso é uma pena, tá? Isso é um fenômeno muito ruim, mas, de novo, não é para acontecer. Tá? Eu tenho um amigo, assim, era um amigo aqueles amigos que a gente sabe o que essa pessoa tem na cabeça. Tá? A gente pensa assim. Aí, ele conheceu uma menina que tinha 2 filhos de outro casamento, que é outra história mais complicada, vamos pular essa parte. Tá? E ele pegou, casou com ela, teve uma filha com ela,
e basicamente adotou os filhos dela. Os filhos dela chamam ele de pai. Tá? Quando ele apresenta as crianças, esse é meu filho. Não é, mas ele apresenta como seja. Trata como filho. Ninguém ensinou ele a fazer isso, ninguém pediu para ele fazer isso. Ele se levantou e assumiu a responsabilidade. Tá? É uma coisa que assim, a gente fala, eu nunca vou falar isso na tua frente, mas eu tenho orgulho de ti por isso, a gente fala isso para ele. Tá? Mas, ó, quem dera no Brasil tivessem mais pessoas como essas. Tá? Porque, ao mesmo tempo que nós temos uma extrema-direita, infelizmente isso sempre volta para a política, né? É uma pena. Né? Nós temos uma extrema-direita que defende a família, defende a unidade familiar. Essas pessoas defendem o seguinte: você, homem, você não tem que cuidar dos filhos dos outros. Mulher que tem filho é mulher estragada. É a retórica deles. Tá? O que eles querem fazer? Eles querem trancar as mulheres em casamentos infelizes para cuidar dos filhos do cara, tá? Mas pro cara poder trair a mulher com outras. Tá? Em suma, é isso. Tá? Tem esse incentivo extremista para a pessoa não ficar com o filho também. É uma pena, deveria ser diferente. Tem muito mais que a gente pode falar sobre isso, tá? Mas não vamos se estender. Depois falamos mais qualquer coisa. Obrigado.